Cuida, meu Pai, deles, meu Pai. Abençoe o lar, a casa, Senhor. Entra, meu Pai, na saúde dele, Espírito Santo. Oh, papai, te apresentamos, meu Pai, a vida, meu Pai, dos jovens. Pai, abençoe, meu Pai, a vida dos jovens, meu Pai, que eles continuem, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a vida, meu Pai, dos jovens da tua casa, Espírito Santo. Usa cada um, meu Pai, da maneira que te agrada. Oh, Espírito Santo, abençoe, meu Pai, cada um deles, meu Pai. Abraça, meu Pai, cada jovem, meu Pai. Oh, papai, vai resgatando, meu Pai, os jovens que estão lá fora, Espírito Santo, sem nenhuma direção. Traga, meu Pai, eles, meu Pai, para a tua casa, Espírito Santo. O mundo, meu Pai, está perdido, Senhor. Só o Senhor, meu Pai, pode fazer um milagre. E cremos, meu Pai, em Ti, meu Pai. Cremos, meu Pai, no Teu poder, meu Pai. Cremos no Deus do impossível. Oh, Espírito Santo, abençoe o corpo de obreiro, meu Pai, na Tua casa. Abençoe, meu Pai, aqueles, meu Pai, que não pôde vir, meu Pai. Abençoe, meu Pai, aqueles, meu Pai, que está a caminho, meu Pai, da Tua casa. Vai abençoando, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toca, meu Pai, de onde a gente não pode tocar. Oh, papai, te apresento, meu Pai, a clínica, meu Pai, de recuperação nas tuas mãos. Oh, papai, cuida, meu Pai, de cada pessoa que está lá dentro, meu Pai. Trata, meu Pai, com cada um deles, meu Pai, de uma maneira especial, meu Pai. Oh, Espírito Santo, cremos num Deus que liberta. Cremos num Deus que cura, Espírito Santo. Abençoe, meu Pai, cada um que está lá, meu Pai. Oh, papai, eu não conheço, meu Pai, a história de cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor visita, Espírito Santo. Vai visitando, meu Pai, vai operando, meu Pai. Creio, meu Pai, que grande coisa o Senhor vai fazer no meio deles. Cremos, meu Pai, no Deus, meu Pai, do impossível. Cremos, meu Pai, no Senhor, Pai, somente em Ti. Oh, papai, vai visitando, meu Pai, aquele, meu Pai, que já não tem mais força, meu Pai, para vir, meu Pai, para a Tua casa. Aquele mesmo, meu Pai, que não acredita mais. Oh, Espírito Santo, visita eles, abraça essas almas, Espírito Santo. Cremos, meu Pai, que aqui é um hospital. Cremos, meu Pai, que o Senhor abre essa porta, meu Pai. Que aqui, Senhor, é um hospital, meu Pai. Onde vai entrar, meu Pai, ferido. Onde vai entrar, meu Pai, pessoas, meu Pai, que queiram a cura. Onde vai entrar pessoas machucadas, Senhor. Oh, papai, o Senhor vai usar cada um de nós, meu Pai, para abraçar essas pessoas. Porque só o Senhor é Deus. Oh, Espírito Santo, cuida, meu Pai, da Tua casa. Oh, papai, traga, meu Pai, o Teu povo, meu Pai, para vir, meu Pai, escutar a Tua palavra. Hoje, Senhor, culto, meu Pai, de ensinamento, Senhor. Onde estamos aqui, meu Pai, queremos, meu Pai, aprender mais e mais de Ti, meu Pai. Onde, meu Pai, queremos, meu Pai, aprender, meu Pai. Creio, meu Pai, que o Senhor vai falar com nós, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Um culto como este, meu Pai, queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz. Queremos, meu Pai, aprender de Ti. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh, papai, Tu és santo, 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 santo. Só em Ti, meu Pai, que podemos confiar, meu Pai. Oh, papai, abraça cada um de nós, meu Pai. O Senhor, meu Pai, conhece, meu Pai, o coração de cada um de nós, meu Pai. Oh, papai, realiza, meu Pai, o desejo, meu Pai, do nosso coração, se for a Tua vontade, Espírito Santo. Que a gente, meu Pai, diminui mais e mais, meu Pai, e o Senhor cresça, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Sem Ti, meu Pai, a gente não somos nada. Sem a Tua presença, meu Pai, a gente não somos nada, Espírito Santo. Tenha misericórdia, meu Pai, de cada um de nós, Espírito Santo. Oh, papai, abraça, meu Pai, a Tua igreja, Espírito Santo. Essa porta está aberta, meu Pai, para falar que Tu é bom e o diabo não presta. Essa porta está aberta, meu Pai, para pregar, meu Pai, o verdadeiro evangelho, Espírito Santo. Essas portas estão abertas, meu Pai, para a gente abraçar almas feridas.
meu Pai. Temos, meu Pai, em Ti, meu Pai, já posso, meu Pai, sentir a Tua presença, meu Pai. Já posso, meu Pai, sentir, meu Pai, a Tua presença, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por tudo. Somente eu quero Te agradecer, meu Pai. Eu não tenho nada, meu Pai, para pedir, porque o Senhor já me deu tudo. Eu só quero, meu Pai, agradecer, meu Pai, a Ti por tudo que o Senhor, meu Pai, tenha feito por nós. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Deus se faz presente, irmão. Amém? Agora eu vou passar para o pastor Carlos. Amém? E que os irmãos ficam de pé e vamos prestar atenção, porque Deus quer falar com nós. Se Deus trouxe eu e você aqui, é porque com nós que Ele quer falar, amém? Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus, estou feliz. Aleluia. Porque vocês estão aqui. A Bíblia diz assim: como pregarão se não tem quem ouve? Como ouvirão se não tem quem pregue? Para a honra e glória do Senhor, os senhores deixaram seus afazeres, deixaram suas responsabilidades para vir ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Sim, Deus. Amém? Quero falar para os senhores, para as senhoras, amanhã ou depois vocês vão estar aptos para ensinar. Porque aquele que aprende, que aceita para aprender, ele está apto amanhã para se pôr de pé para ensinar aqueles que ainda estão sentados. É verdade. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor Pai, em nome de Jesus, vamos iniciar, meu Pai, este quarto tópico, meu Pai, deste ensinamento do livro de Efésios. Senhor, hoje, meu Pai, em nome de Jesus, vamos falar, meu Pai, do pastor. Vamos falar, meu Pai, da responsabilidade, meu Pai, a qual Jesus Cristo, depois da sua morte, constituiu dentro da tua igreja. Ainda, meu Pai, que muitos falam que não existe pastor, que pastor era só Jesus Cristo, mas a Bíblia, meu Pai, não dá base. Mas o que nós vamos aprender aqui hoje, meu Pai, é o verdadeiro significado e como se tornar, meu Pai, um pastor, segundo, meu Pai, a Escritura Sagrada. Pai querido, Deus da glória, eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não sei, meu Pai, o que pode acontecer, meu Pai, até acabar este culto de ensinamento. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando, meu Pai, o meu líder, meu Pai, foi me buscar, quando ele determinou que ele está aqui, quando o Ageu, meu Pai, e a família dele passou por esta porta, quando a esposa do meu pastor, a gente chegou neste local, o teu Espírito já começou a se fazer presente, porque, meu Pai, não estamos falando contra, meu Pai, do mundo, estamos, meu Pai, preocupados com a tua obra. E se o Senhor, meu Pai, está na casa, faça algo diferente, nos alegre, nos anima, Pai querido, entra com providência, meu Pai, até mesmo na área financeira, porque, meu Pai, o Senhor sabe que o nosso dinheiro, meu Pai, não é para gastar com aquilo que não é bom, é para investir na obra, é para cuidar, meu Pai, em nome de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, os que estão enfermos, aqueles que estão no leito do hospital, que não podem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se movimentar, não pode ir e vir, só pode mexer os olhos nesse momento. Visita, meu Pai, aquelas mulheres que estão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, correndo risco de vida com aquela criança. O Senhor tem promessa, dá livramento, coloca de pé, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso. Eu te agradeço nessa noite pelo ar que respiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vamos falar do quarto tópico que se encontra no livro de Éfesos. Uma cidade, como eu já disse, idólatra, que recebeu o evangelho pregado por Paulo. E a Bíblia diz que no ensinamento para aquela igreja, Paulo pega
e deixa conselhos para os dirigentes locais daquela igreja. Eu não sei o que acontece, mas é muito difícil de você ver esses ensinamentos nas igrejas de hoje. Mas na igreja primitiva, a primeira igreja batizada no fogo, eles falavam, eles ensinavam, tinham a mesma língua. E hoje nós vamos falar do cargo de pastor. Eita Deus, aleluia. É hoje que eu estou. Ou você é aprovado ou você é reprovado hoje. E a Bíblia? Amém? A palavra pastor significa ter responsabilidade com o rebanho. Amém? A palavra pastor em si próprio no grego, ela já dá direção do que ela exige de uma pessoa. A palavra pastor no grego significa pastorear, ou em outra palavra, administrar, dar direção. Mas a Bíblia diz que no Velho Testamento, o primeiro pastor da Bíblia, quem pode me dizer que foi o primeiro pastor da Bíblia? Se você prestar bem atenção em tudo que vem ensinando nesses 4 tópicos que passou, você vai saber de cor quem é o primeiro pastor da Bíblia. Amém? Então, pastor é o que apacenta um rebanho. Amém? Irmãos, que base bíblica você me dá e como você me prova que um pastor é apacenta? Para você entender um pouquinho mais quem foi o primeiro pastor da Bíblia, o primeiro pastor da Bíblia foi Deus. É por isso que Jesus fala: eu sou o princípio e o fim. Ele estava com o pai pastoreando, e no final do tempo ele vai voltar a pastorear. O Senhor é meu pastor. Você está entendendo? Você vai ver que no princípio Deus, ele preparou Davi. Quando ele fala essa palavra, ele não fala de Jesus Cristo, ele fala de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Você vai ver que lá no princípio o pastor, ele começou a cuidar de tudo. Antes ele fazia os animais, antes ele fazia o ser humano. Então ele começou a cuidar do quê? Dos estelares. Ele começou a cuidar do ar, do sol, do alimento. O pastor, ele começou a preparar tudo para que o seu rebanho se alimente. Olha, então tá aí. O pastor que não prepara a igreja para receber o rebanho, ele está indo no caminho errado. É verdade. Porque a Bíblia diz assim que Deus fez tudo. Aí ele falou assim: agora nós temos que colocar alguém para administrar. E façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você vai falar para mim: mas irmão, como você me prova para mim que Deus, ele foi o primeiro pastor? Por que ele foi o primeiro pastor? Ele criou todos os animais. E com o discernimento de um pastor, ele falou bem assim: tem que alguém cuidar de tudo isso daqui. Aí ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que me chama a atenção é que ele não faz a mulher primeiro. Ele não faz a mulher primeiro. Porque o nome diz que tem que ser um pastor para pastorear. Um pastor. Mas o que me chama a atenção é que Deus também, quando ele vai fazer a mulher, ele faz com muito carinho. Ele tira da costela. E eu fui tentar entender o porquê a costela. Falaram para mim que o ser humano tinha uma costela mesmo, mas não é. A costela, ela é algo que ela traz aconchego para todos os órgãos. A costela protege todos os seus órgãos de qualquer pancada, de qualquer contra-ataque. Você pode ver, tudo é ver. O que me chama a atenção também é que quando uma mulher ela vai gerar o seu filho, ela gera o seu filho numa bolsa d'água. Correto? Correto? E o que protege a bolsa d'água para ela não estourar e não acontecer nada com ela? A costela.
Então a mulher é uma disjuntora, ela é feita para proteger o pastor, e o pastor é feito para cuidar da mulher. Então você vai ver que o ministério do pastor, ele é constituído pelo homem e pela mulher. Não existe ministério carreira só. E hoje nós vamos aprender, mas irmão, na onde você quer chegar com isso? Eu quero falar do primeiro ser humano que foi pastor de ovelha. Era um rapaz novo, tinha muitos sonhos, Deus amava muito ele, e o nome dele era Abel. A Bíblia diz que Abel apacentava ovelha, e a Bíblia diz que Caim, o seu irmão, que já era do maligno, assim diz a Bíblia, Caim era do maligno. Diz lá de 1 João capítulo 3, versículo 11, 12, lá diz que ele já era do maligno. A Bíblia diz assim que Abel pegou assim das suas ovelhas e ele deu o melhor para Deus. Repita assim comigo. Abel, no Antigo Testamento, deu o melhor para Deus. É só sobre isso, cara. Então, Jesus, ele vem de uma linhagem de Abel. Porque para Jesus ser pastor no Novo Testamento, ele teria que ter um espelho de alguém que fosse correto. Porque Davi estava pastoreando ovelha, mas Davi teve erro gravíssimo. Então Jesus não poderia vir no espelho com ele. Então você vai ver que Abel ele dá o melhor sacrifício, o melhor, o que ele tinha de melhor. Ele oferece para Deus, voluntária, mas Caim queria dar voluntariamente, mas queria que Deus virasse a atenção para ele. E Deus ele não faz isso. Então, a Bíblia vem falar que um dos maiores profetas da Bíblia, amém? Ele cuidava de ovelha também, Moisés. A Bíblia diz que Moisés cuidava de ovelha. Amém? Um dos grandes profetas da Bíblia, ele teve uma responsabilidade: cuidar de ovelha. O cuidado, irmão, como animal, ele desperta um desejo maior de você ter um sentimento maior pelo ser humano. Agora pare e pensa. A Bíblia diz que Abraão também, que não era o povo de Deus, mas foi chamado para ser povo de Deus, ele também tinha rebanhos. E o seu sobrinho Ló, eles também tinham rebanhos. E eles tinham pastores. Já no Velho Testamento, o que me chama a atenção é que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começaram a discutir entre si. Mas quem tinha chamado eles? Deus. O que me chama a atenção é que a promessa estava sobre Abraão, não sobre Ló. E quando eles saem do Egito, Ló já volta rico. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que a raiz de todos os males é o dinheiro. Agora houve uma divisão e Abraão falou assim: olha, nós somos irmãos. Faz assim, olha o pastor de verdade que ele fez. O pastor de verdade, ele falou assim: ó, nós somos irmãos aqui. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Não vamos brigar. Porque o pastor do Novo Testamento já tinha ensinado que bem-aventurados são os pacificadores, mas a promessa estava sobre Abraão. O que me chama a atenção é que Ló vai para Sodoma e Gomorra. Mas se Abraão fosse para Sodoma e Gomorra, Deus ia abençoar Abraão. Porque a bênção não está sobre a cidade, a bênção está sobre o céu de Deus. E o céu, onde ele chega, algo diferente acontece. Um pastor de verdade, ele pode chegar, a igreja está morta, amanhã você vai ver a igreja tendo vida, porque Deus é por ele. Hoje não pode ter ninguém, mas amanhã Deus vai virar, porque Deus honra quem é chamado, Deus honra quem é escolhido, e principalmente quem ele é. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra pastor não é para qualquer um. Porque você ser imitador de Cristo não é para qualquer um. Eu não vou colocar aqui exemplo de Davi.
Davi, que Davi fez a pior coisa. Se Davi hoje fosse ser aprovado como pastor, ele era reprovado, porque foi um dos piores pais. Mas como? Você vai ver hoje o estudo sobre o pastor. Davi seria reprovado, mas Abel teria sido aprovado, porque morreu pelado como ovelha para o matador. Morreu e foi justificado pelo céu. Então Deus tinha um espelho para que Jesus seguisse Abel. E a Bíblia diz aqui que ele está morto, mas até hoje o testemunho de Abel ele é falado. E hoje eu quero falar sobre a história do pastor. Grandes homens da Bíblia. No tempo de Jeremias existia pastores falsos. No tempo de Jeremias existia pastores. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, olha só. Eu vou te levantar como profeta. E aonde eu te mandar, você vai. Se eu te mandar derrubar, você derruba. Se eu te mandar edificar, e tem mais uma coisa. A Bíblia diz assim que os pastores no tempo de Jeremias profetizavam. Era homens usados, não por Deus. Porque se fosse usado por Deus, Deus não ia levantar Jeremias. E Deus pegou o menor para ser o maior. A Bíblia diz que no tempo de Jeremias, lá em Jeremias 23, eles profetizavam. Aí Deus falou assim: ô Jeremias, você vai lá e falar para os profetas, fala para os sacerdotes, para os pastores, que tem um porém. Se eles falarem e acontecer, foi Deus. Mas se eles falarem e não acontecer, eu não enviei eles. Como que aconteceu alguma coisa se Deus já não mandava mais para eles? E em Efésios 4:11, nós estudamos sobre o apóstolo que é enviado, o profeta. Aprendemos aqui que ia ser profeta. O que é evangelizar, evangelista? E hoje nós vamos falar sobre pastores. Antes de mais nada, nosso pastor presidente está aqui, o outro nosso pastor não pôde vir, que está a trabalho. O nosso outro pastor está na casa de acolhimento, cuidando lá até que eu ou o Eduardo volte para lá. Existem maneiras corretas de você separar um pastor. Isso se chama qualificação ou qualidade com a pessoa de Deus. E eu seria hipócrita se eu colocasse aqui o meu conhecimento diante da grandeza das Sagradas Escrituras. Mas hoje a gente vamos aprender como separar um pastor de verdade e como manter um pastor de verdade na obra. E se tiver alguém que ele não é pastor, ele tem que ser aprovado para se tornar pastor. Porque a Bíblia diz assim: quem está te engano na casa do Senhor não permanece. E outra coisa, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu estou alguns anos no Evangelho. E o que me chama a atenção, pastor, é que direto as pessoas têm que ungir. Eu falo assim: mas para que você vai ungir? Para que você quer me ungir? E vocês viram aqui que eu mostrei para vocês onde é a nossa unção. Não mostrei? E hoje eu vou olhar para as qualificações da Bíblia e eu vou me examinar. E eu vou saber se o título que me chama, eu sou digno de ser merecedor de ter o cargo. Ou eu só não tenho o título. Porque é assim, irmão. Jesus, ele não se engana no que ele faz. E Jesus, ele não vai te ungir errado. Ele não vai te ungir errado.
Se for para Jesus te ungir para você cair amanhã, ele não vai te ungir hoje. Se Jesus sabe que você vai cair, Jesus não vai fazer nada na tua vida ainda. Ele não pode ir contra os princípios que ele mesmo deixou. Há um tempo determinado para todas as coisas. Para e pensa. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês a respeito de pastor, porque vocês estão me acompanhando, o nosso presbítero David está lá em Moçambique, junto com a igreja também que está crescendo lá, os nossos irmãos, nossas irmãs dos outros estados, fora daqui também estão nos acompanhando. Uma certa vez, um pastor chegou no ministério que eu estava e falou assim: eu vou ungir vocês como pastor. Eu falei: mas pastor, você nem convive com a gente, você vai ungir a gente? E eu fiz uma parábola com ele. Eu falei: pastor, vamos fazer assim então, antes do senhor ungir alguém aqui, eu vou pegar um avião cheio de gente, eu vou colocar o senhor lá dentro. Correto? Ele falou: correto. Eu falei: o senhor é pastor? Ele falou: sou. Eu falei: então eu vou colocar o senhor para pilotar o avião. Só que tem um porém, eu não vou entrar dentro do avião, eu vou ficar fora. Ele falou: você tá louco? Mas como eu vou pilotar? Eu vou matar todo mundo. E eu falei: mesma coisa. Você me ungir os irmãos, sem entendimento, sem conhecer, ele está falando: você vai matar toda a igreja. É forte. Ainda bem, tem uma outra frase que dizer ainda. Se alguém perguntar para você assim, se a pessoa evangélica ela pode beber, muitas perguntas, tem pessoas que fazem pergunta para você. Aí você olha para ele e fala assim: se o seu filho tiver numa sala de UTI para fazer uma cirurgia do coração, o senhor daria um copo de uísque para o médico para poder operar o seu filho? Você daria isso para alguém colocar a mão no seu filho? Você daria para o piloto pilotar o avião quando estava com a família dele? Ah, sabe o pastor falou para mim? Você é louco? Você acha que eu vou pilotar o avião? Eu vou matar todo mundo. E eu mereci você vir aqui para ungir aqui pessoas sem estar na direção de Deus. Outra coisa, vocês estão me ouvindo aqui? Só recebe unção quem quer também. Porque se eu não quiser, eu sei que examinar se eu estou bem para ser pastor ou não sou. Porque eu passei 7 anos rejeitando, me chama de pastor ou não sou, então não era mesmo. Pastor pastoreia. Pastor cuida. Pastor tem um rebanho. O que me chama a atenção, pastor, é que muitas pessoas ela têm essa responsabilidade de pastor dentro de casa. Você sabia disso? Quando Pedro pegou, Jesus quando voltou, Jesus falou algo para Pedro: Pedro, tu me ama, apacenta os meus cordeiros. Mas o que é cordeiro? É ovelha recém-nascida. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: ó, você me negou, agora eu vou te dar o maior problema da sua vida. Agora você vai apacentar as crianças da igreja agora. Criança dá um trabalho para o pastor, rapaz. Mas as crianças dão um trabalho, os cordeiros. Quem já viu o rebanho? Quem já viu? Eu fui estudar 7 qualidades das ovelhas. Qualquer dia eu vou trazer para vocês 7 qualidades que as ovelhas têm. Os cordeiros, irmão, é terrível. Eles pulam para cá, pulam para lá e vai para pastor atrás. Tem uma hora que o pastor tem que quebrar a perna dele para carregar no colo, pastor. E depois que ela cicatriza, porque é cartilagem, aí o que aquela ovelhinha faz? Ela vai, come, passa e depois ela vem e tem aqui no pé do pastor. É crente? Assim é o crente que cai. E quando o pastor acolhe ele fica do lado do pastor e você fala: é puxa saco, bajulador, mas não é. É porque na hora que ele estava ferido, ele recebeu carinho. Então ele vai, come, se alimenta do lado do pastor. É por isso que Jesus Cristo falou assim: ó, eu tenho poder para dar, eu tenho poder para dar para o mundo e depois para dentro de volta. Eu tenho o poder de tirar do mundo e de depois permitir que ela vá de volta. Você vê o filho do Torante. Glória a A Deus. diferença do pastor e tem o pastor pastoreado. Tem o pastor chamado para pastorear.
Pastor, tem diferença. Tá bom? Tem diferença. Porque Jesus ele falou a palavra do filho pródigo, a ovelha perdida. Ele falou da ovelha perdida. E quando Jesus estava falando da ovelha, Jesus não cuidava do animal, Jesus cuidava de ser humano. E ele falou bem assim: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus deu a vida pelo animal, não, ele deu por mim e por você lá no Calvário. Então, quando Jesus fala de pastor, ele fala daquele que tem responsabilidade em casa, tem responsabilidade no trabalho, tem responsabilidade na igreja, tem responsabilidade de ir no vinho, tem responsabilidade no bairro, nas vieiras, lá na biqueira, lá no lugar de tráfico, lá onde tem homossexual, aonde tem prostituta. O pastor e pastoreia todo mundo. Ele não quer saber, ele não dá para julgar, ele só dá para bater. Porque o pastor não faz o reino ser dividido. Jesus, olha aí, pai, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando apareceu na terra, Jesus só pegou os piores. Jesus, ele sempre falava algo: quem precisa de médico é o doente. E Jesus, como pastor, ele chega ali, Mateus 9:9, o próprio Levi, que se tornaria Mateus, e ele fala: siga-me. Todos os judeus acusando ele, mas Jesus ele não olhava para o defeito, ele olhava para o potencial. A Bíblia diz, irmão, que um pastor ele tem que ser o testemunho da igreja. Vai começar a bater agora a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. A Bíblia diz que o pastor ele tem que ser o exemplo daí. E o pastor ele tem que ser motivo para militar. Você acha que eu não fico triste quando eu vejo meu pastor no monte? Vejo a Vanusa no monte, vejo a criancinha, o filho no monte. Fico triste, porque eu não posso estar lá. Mas eu sei que eu tenho orando pela minha vida. E é o meu mandamento, pastor, fazer isso por nós. Porque um dia orou pela vida do pastor. E hoje ele sabe que amanhã, quando as ovelhas estiverem bom, as ovelhas vai estar orando também. E a Bíblia diz assim que o pastor ele tem que ser nosso exemplo. Para ser pastor ele tem que ser exemplo. O pastor... Ei, pastor, aleluia, segura aí. O pastor ele não pede para a ovelha orar, ele ora pela ovelha. Irmão, e mostra isso na Bíblia. Jesus, quando ia orar, o que Jesus fala? Fica aqui que eu vou. Vocês querem ir? Vocês vão. Mas é só até aqui. Daqui para lá ele é meu pai. Porque o pastor, ele não tem que ficar desabafando com ovelha, com mulher, com gato, com cachorro, não. O pastor ele não tem ninguém. Mas aqui na terra ele pode ser consolado. Mas a Bíblia diz que até Davi, quando ele estava esquecido lá, cuidando das ovelhas, Deus estava acompanhando os pastores. Glória a Deus, aleluia. O pastor, o único amigo do pastor é o Espírito Santo. E o único consolador é o próprio Deus que consola. Tem coisas que chamam muita atenção. Da onde você viu na Bíblia Jesus pedindo para alguém orar por ele? Eu achei esse versículo, pastor. E tem coisas que no momento que Deus fala para você, você está um pouco sozinho. Tem muitas vezes que eu vou e Deus fala para mim que eu tenho que ir sozinho. Tem coisa que eu tenho que desabafar, mas eu quero chorar o sentimento do pai para poder. Nada pode pesar na necessidade. Me falaram a mesma coisa, me perguntaram a mesma coisa. O porquê, pastor? Deus mandou ir sozinho para o monte. É porque você tem um noivo, você tem um esposo. E no relacionamento entre uma noiva e um noivo, tem que ter o quê? A intimidade. E entre quatro paredes, entre um homem e uma mulher, ou quem sabe, assim é um pastor com Deus também, e não fica ninguém para saber. Então você tem que começar a aprender essas coisas.
A intimidade entre um noivo, uma noiva, entre o esposo e a esposa, entre um pastor e Deus, é particular. Porque vamos dizer assim, Senhor, quem pode já sentar à sua direita ou à sua? Não, para ninguém. Você não pode tomar o cálice que eu vou tomar. Isso é particular meu, meu pai. É forte, mas não tem coisa que ele quer é repreendido. Repreendido. Paulo falou que ele foi impedido de pregar o evangelho. E outra coisa, tem pessoas pregando aí que Deus permite tudo. Mentira, a gente pega a Bíblia aqui. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 3 ou 4. E isso faremos se Deus permite. Nem tudo Deus permite para pastor. Não. A Bíblia diz assim que Deus falou assim, ó, eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas peraí, se Deus endureceu o coração do ímpio, imagine que o homem usado por ele que ele não é capaz de vencer. A Bíblia diz assim que Ananias e Safira tentou enganar o pastor, o presbítero da igreja. Deus falou assim, vai lá e fala a verdade para ele. Eu gostaria de pegar um ensinamento que nem os irmãos pegaram aqui. Sexta, sábado e domingo, cheia a igreja. Mas graças a Deus, os irmãos que não veio no ensinamento apanharam 3 dias de festividade. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, sozinho, né, pastor? Eu falei para o presbítero lá em cima da laje. Eu falei aqui, ó, está sendo gravado. Presbítero, o que nós falou? Eu falei assim, eu quero que Deus leve alguém para corrigir a igreja cheia. Foi só uma renda. Eu teria vergonha de não vir no culto de ensinamento depois do que aconteceu aqui na festividade. A palavra está entrando aqui e saindo lá. Aí depois vem correr para o pastor pedir oração. Crente, vocês oram por mim. Pastor, ora por mim. Porque assim, eu e você não obedecem a palavra. Quando vem um problema, aí você ora para o pastor. Mas hoje a gente vai só deixar um conselho para os pastores aqui. 1 Pedro, capítulo 5. E a gente vamos ver o que a Bíblia pede para pastor. E a partir de hoje, você que está aprendendo a palavra de Deus aí pelas redes sociais, vocês que estão aqui, aprenda uma coisa. Se algum dia eu tiver uma separação de pastor e pastor não participa de ensino, de evangelismo, de oração, de jejum, eu vou ser o primeiro que vai levantar a mão. Eu tenho algo a dizer. Porque eu não posso compactuar com o que a Bíblia reprova. Pastor que fala que não vai fazer a obra aonde é mente de Jesus, não está aprovado para ser pastor. Pastor que coloca prioridade na sua família, ele não serve para ser pastor. Pastor que não larga tudo por amor do reino, ele não pode ser pastor. Pastor que está vivendo uma vida de luxo, e quando a ovelha não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar comida, não pode nem ser chamado de pastor. Pastor de verdade, ele não tem nada. Da vida, a ovelha tem, você não tem. Isso é dar a vida pelas ovelhas. Irmão, me acha isso na Bíblia e me prova. Abre um livro de 1 João, que você vai ver assim, se o seu irmão estiver precisando de vestimento de comida, aonde estará o amor de Deus, não, pastor? Malaquias repreendeu a liderança da igreja, sacerdotes, levitas e pastores, porque não estava cuidando das ovelhas, mas estava tirando a lã das ovelhas. E a Bíblia diz aqui que Pedro, ele vem falar aos anciãos, homens maduros, homens que sofreu na vida. Pedro, depois de se converter e ter andado 3 anos e meio com o verdadeiro pastor da Bíblia, ele aprendeu o que era o pastor. Ele manda uma carta para os irmãos da igreja local. E ele diz assim: aos anciões que estão entre vós, eu exorto, eu também que sou ancião com eles, testemunho do sofrimento de Cristo e participantes da glória que há de se revelar. A palavra ancião no grego, ela significa presbítero. A palavra presbítero
significa sucessor de um pastor. A nossa hierarquia eclesiástica bíblica, ela começa diácono, sucessor do presbítero. Presbítero, sucessor do pastor. E pastor, sucessor do discípulo. Então você vê que uma pessoa que ele chega aqui na igreja, tem o pastor aqui, o que ele vai ser? Um presbítero. O presbítero é o sucessor do pastor. Ele não é o pastor. Ele sucede. Porque quando o pastor sai, aí o presbítero assume. Amém? Então vamos deixar algo bem claro. Então, mas para o pastor passar um cargo para um presbítero, um seu sucessor, ele vai ter que ter algumas qualificações. E no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 2, diz assim: alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo com cuidado dele. O pastor e o presbítero tem que ter o que com a igreja? Cuidado. E como eu vou ter cuidado se nem nos cultos eu participo? Nem nos trabalhos da igreja eu participo. Não estou nem aí com o que acontece na igreja. Vamos continuar. Eu leio a Bíblia. A Bíblia diz assim que não por força, mas voluntária. A partir do momento que você começa a impor algo para a ovelha, você está fora da palavra de Deus. Eu admiro muito o pastor aqui, pastor Jurandir, por causa disso, que de vez em quando chegam uns vídeos para mim, tá ele, Vanusa, Cordeirinho, eles estão lá no monte sozinhos. Eu falo, tem o que orando para mim. Eu não sou obrigado a orar com eles, porque eles estão fazendo isso. Não por força, mas sim voluntária. Não por ganância de lucro. Aqui pega muita gente. Aqui pega muita gente. O pastor ele não pode estar aqui por lucro financeiro. Isso não quer dizer que ele não tem direito de se beneficiar do que entra na igreja. Ele tem, assim como também até eu tenho. A Bíblia diz: comunicai-nos aos santos as vossas necessidades. A Bíblia diz que Paulo fala assim: mas peraí, vocês estão falando aí e tal, mas eu não tenho direito de participar. Mas Paulo falou assim: eu preferi trabalhar para não deixar pesado para os que tinham esse instante. Então, a partir de hoje, se um pastor que se diz pastor, ele depender de ganho da igreja, é melhor que ele vai trabalhar. Porque o que entra na igreja tem pessoas que não têm condições para isso. E esse ensinamento é bom para frisar que não é eu que estou falando isso para quem não gosta de trabalhar e quer viver da obra. Porque Paulo chama esse tipo de gente como vagabundo. Paulo diz assim: não deva nem comer. Se o irmão tem saúde, tem uma boa profissão, pode procurar um emprego, mas quer viver da obra. Paulo chama de vagabundo, desordeiros, faladores bons. E Paulo condena esse tipo de assunto. Mas Pedro também está falando aqui: eu não posso estar aqui na obra dependendo de alguma coisa. Esses dias um rapaz ligou para mim e falou assim: não, irmão, agora eu vou viver da obra. É de Deus, né, irmão? Ele falou: eu falei, do Deus desse século que gosta do dinheiro, só se for. Irmão, 20 e poucos anos. Falou, vai ver da obra. Não, irmão, tá na Bíblia. Eu falei: você leu o versículo, vai ler o resto. Mas calma que a gente vai chegar lá.
pra gente. Hoje a gente vai falar só nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Presbítero e o pastor tem que ser o que ele é? Exemplo. Eu vejo muitos pastores em cima do altar cobrando das ovelhas exemplo. Mas a ovelha não tem que dar exemplo. Ela tem o tempo dela de mudança, mas o pastor já tem o tempo dela e já está mudado. Ele tem que dar testemunho, porque ele já passou já pela forma. Porque o pastor ele só vai chegar no cargo quando ele for para lá, ou não? Mas irmão, eu vou trabalhar de graça na obra? Não, você não vai trabalhar de graça não. Pastor, pega para mim 1 Coríntios 15, o último versículo. Olha só, a Bíblia ela não entra em contradição quando se fala em beneficiar quem está fazendo a obra de Deus. É que nem a irmã, toda vez eu fico olhando aqui. Agora, dessa vez, eu vi o Achou trabalhando, né, irmão? A irmã limpando aqui, dessa vez eu vi o Achou trabalhando. Dessa vez ele filmou e mostrou trabalhando, pra você ver. Mas tudo que vocês estão fazendo aqui, não é em cima da olhando. O Senhor está olhando quando vocês abrem a porta. O Senhor está vendo quando você está limpando a cadeira. Tudo tem uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, o último versículo. Olha o que Deus tem para vocês hoje. Olha o que Deus tem para presbítero e pastor que vem fazer a obra por amor das almas, para o crescimento da igreja de Cristo aqui na terra e fechar a porta do inferno na porta. Porque quanto mais a igreja cresce, mais o inferno diminui. Quanto mais a igreja cresce, mais o inferno diminui. E tem pastores aí que estão edificando o inferno e fechando a porta da igreja. Porque mal testemunho. Mas você que está fazendo a obra de Deus, voluntariamente, eu tenho uma palavra de Paulo para você. Preste bem atenção nessa palavra. Portanto, meus amados irmãos, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E Paulo falou essas palavras para os irmãos de Coríntios, e Pedro foi falar aqui no versículo 4. E quando o sumo pastor, tem pessoas que falam que pastor é só Jesus. Jesus não é. Jesus era pastor quando ele estava na terra. Agora ele é sumo por quê? Ele está acima de tudo. Ele é acima de todos. E hoje ele está à direita de Deus. Sumo é alguém que é superior aos demais. É que nem hoje. Eu sou inferior à minha liderança eclesiástica. A minha liderança é suma. E nós somos inferiores. Então, Jesus não é mais pastor. É hipocrisia, é heresia. E erroneamente é chamado Jesus de pastor. Porque a Bíblia está falando que ele é o sumo pastor. Ele era pastor quando ele estava na terra. Agora ele é sumo. Ele está acima de todos no passo. E Efésios vai dizer que ele constituiu pastores. Porque só Jesus pode constituir pastor, porque ele foi um pastor de verdade. A liderança de Jesus é a liderança que você vê exemplo. Aqui está falando aqui que tem que ser exemplo para o quê? Jesus é um exemplo para mim e para você. Jesus é o modelo exato de como tem que ser um pastor na igreja. Ah, irmão, não tem como eu ser como Cristo. Mas espera aí, Cristo veio na terra para mostrar que o homem pode ser igual a ele sim. Porque se Jesus viesse aqui como 100% Deus, aí ninguém conseguiria. Mas ele se encarnou. O único ser que se encarnou foi Jesus Cristo para mostrar: Carlos, tem como você ser como eu sim. Ou é Ageu? Tem como sim. Irmão, tem como sim você. Eu vou lá na terra, Pai, para mostrar para o ser humano que ele pode ser igual a nós. Irmão, mas como você pode me provar que o que você está falando é verdade? Paulo falou: eu sou imitador de Cristo, eu sou pastor como Cristo, eu sou apóstolo como Cristo, eu evangelizo como Cristo, eu prego como Cristo, eu amo a igreja como Cristo, eu faço o que Cristo, e ainda tem mais uma coisa: eu dou minha vida por Cristo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Paulo
Ele manda uma carta para Timóteo. Tito. Eu estou falando, não, vamos aqui. Vamos em Hebreus 13. Vamos ver aí. Tem pessoas que falam assim que não, você tem que respeitar o pastor. Eu concordo, sabe, pastor? Eu concordo. Mas a Bíblia fala para mim fazer uma coisa antes. A Bíblia fala para mim fazer uma coisa. Primeiro, a Bíblia fala bem assim para mim. Você quer ver? Ó, Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim. Olha só. Lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam e que vos falam a palavra de Deus, cuja fé deles segui, considerando a finalidade da sua demonstração. Em outras matérias, ela diz assim: atentando para a sua maneira de viver. É isso que está escrito aí, pastor? Atentando para. Então não é qualquer pastor que eu vou chamar de pastor para aceitar como pastor. Eu vou ver primeiro o testemunho dele. E tem coisas para a gente olhar para os pastores e ver. Porque é fácil eu chegar aqui e ler esse versículo aqui 17 agora, pastor. Qual que fala 17? Obedeça àquele que vos governa e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que deverão prestar conta dela, para que o que faça com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria Aí você vai ver que as pessoas falam que eu tenho que obedecer aqui, mas eu acabei de ler um versículo anterior que eu tenho que ver o testemunho do pastor, eu tenho que ver o testemunho da casa do pastor, eu tenho que ver o testemunho da esposa do pastor, eu tenho que ver o que o pastor prega, eu tenho que ver como ele anuncia a palavra, eu tenho que ver como que está a fé dele, eu tenho que ver a constância dele, o tempo que ele está, como ele está empenhado na obra. Então não é porque é pastor que eu posso olhar demais. Voltando para o livro de Tito, mais conselhos dados para essa responsabilidade presente. Deixa eu pegar aqui. Tito. Carta pastorais. O que é carta pastorais? As cartas a qual Tito. Amém. Tito 1, versículo 4. Diz assim: a Tito, meu próprio filho, segundo a fé. Como? Paulo chama Tito de filho lá? E ele fala assim: graça, misericórdia, da paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, uma cidade, um vilarejo, para que pudesse em ordem as coisas que ainda restam, e estabelecesse presbítero em cada cidade, como já te mandei. Agora ele, Paulo pede, estabeleça presbíteros, sucessores de pastores, futuros pastores. Só que tem um porém. Existem regras. Não é amizade, não é tempo andando junto. Existe agora qualificações. E agora começa a pegar um monte de pastor em cima do altar. Porque se um dia eu tivesse a oportunidade de subir alguns altares, o altar ficaria vazio. Porque o testemunho você fica em cima do altar é até bonito, mas no dia a dia você não consegue chegar a testemunho do pastor. Presta bem atenção no que o pastor primeiro ele tem que ter. Versículo 5.
Versículo 6. Aquele que for irrepreensível. Se eu olhar uma falha no pastor, ele não serve para ser pastor. É isso que a Bíblia está falando? Irrepreensível. Ele não pode ter nada que acusa ele. Ele não pode ter nada. A palavra irrepreensível é quem não tem repreensão. Não pode ter acusação nenhuma contra ele. Não pode ter nada contra ele. Ele tem que ser um exemplo. Pedro falou lá que ele tinha que ser um exemplo para o rei. A Bíblia não entra em contradição. Então vamos lá. Vírgula. Ele tem que ser repreensível. Se eu estou corrigindo o meu pastor, Como que uma ovelha vai estar corrigindo o pastor? Então a ovelha tem que ser o pastor, correto? A ovelha que está corrigindo o presbítero? Pode um cego guiar outro? Então vamos lá. Primeiro, tem que ser irrepreensível. Marido de uma. só mulher. Marido de uma só. Mulher. Hoje os irmãos no culto da manhã devem estar. Ela deve estar me assistindo agora. A irmã falou para mim que Deus tinha mostrado para ela uma varoa para mim. Mas como, irmão? Aleluia! Falei, é Bíblia, irmão. Deus mostrou para mim, irmão, logo o irmão vai casar. Aí eu dei corda. Eu falei, mas é, irmão, Deus mostrou mesmo. Mostrou, irmão. Veja o irmão com a aliança na mão. Aí quando ela terminou, eu falei, irmão, mas tinha uma dúvida. O seu Deus casa a pessoa que não está divorciado? É que Deus é esse, irmão? A irmã ficou com raiva de mim, pastor, porque eu falei a verdade. Entenderam, irmão? A Bíblia diz, irmão, ou você é casado para estar na frente de uma obra, ou você é solteiro. A Bíblia diz assim que a minha esposa e eu posso até divorciar, mas eu não posso mais casar. Bíblia, lê Mateus 19 e lê Marcos 10. Você vai ver que está falando isso. Assim quer divorciar, pode. Mas a Bíblia fala que você vai se sentar ou vai se reconciliar. Mas para mim ser presbítero, eu tenho que ser marido de uma só mulher. A Bíblia está falando. Aí o pastor está pregando aqui que tem um monte de gatinho aí fora errado. Mas ele tem 4, 5 mulheres também. Está com gatinho dentro da igreja, mas como isso aí? Pastor, eu passei pelo ministério que quando foram me separar para cooperador, sabe como foi? Eu sentei na sala do pastor, a esposa, se fosse você, Vanusa, a Vanusa chamou minha esposa lá do outro lado. Chama ali pra onde de casa. Eu fiquei sabendo depois de 2 anos isso aí. Cadê o Carlos lá? Hoje não. Chegou aqui, é pastor, opa, vem. Graças a Deus aqui na igreja tem lugar pro banco dele. Você vai chegar, você vai ficar sentado aí também. Aqui eu gosto disso. Não tem mais banco aqui, né, você? Só bora. E se o desejo, arruma rapidinho também para ficar vazio. Mas hoje está uma bagunça. O irmão está dentro do ministério, o irmão se divorcia dentro do ministério, arruma outra mulher, o pastor ainda dá uma oportunidade para ele subir e voltar. Mas a Bíblia está falando aqui, quem não ouve, ele pode subir nós. Não é eu, é Bíblia. Ai, irmão, teologia. Não. Bíblia. Vamos lá. Eu acredito no que Paulo está pregando aqui ou no que a igreja está fazendo. Vamos continuar. Marido de uma isso. Uma só. Que tenha filhos fiéis. Aí como? Filhos fiéis.
agora, pastor? Como nós vamos fazer agora? O André é vida louca. O que eu vou fazer na minha vida? E agora? O que eu vou fazer na minha vida? O Marquinhos virou vida louca. O que eu vou fazer na minha vida? Colocar minha vida no altar para depois eu subir. Tá bom, não tem muita conversa. A Bíblia está falando aqui que meu filho tem que ser filho. Quando se fala, irmão, de Bíblia, a coisa é diferente. Que não possa ser acusado de tumulto ou insubordinado. Pastor não pode ser barraqueiro. Pastor não pode ser corrupto. Em outras palavras, Jesus falou bem assim, ó. Eu sou o pastor. Aquele que não entra pela porta é salteador, ladrão. Quando vê o lobo, ele foge e deixa as outras. Não é eu que estou falando, é Jesus. Se você é pastor, você não tem responsabilidade com a igreja, solta o seu cargo, dá para outro que quer ter responsabilidade. Você está fora da palavra de Deus. Você não tem tempo para o ministério, não assuma a responsabilidade com a obra. A obra tem que ter responsabilidade, tem que ter testemunho. É maior mau testemunho. Pastor não está na igreja e membro está na igreja. Como eu posso falar para o membro vir para um culto de ensinamento sendo que o pastor não está? Graças a Deus, né, pastor? Vocês não fazem isso aqui, né? Graças a Deus. E outra coisa, até dois nós vem aqui, nós olhamos e nós vamos embora. Esse dia nós estávamos só nós aqui, né? Estava só nós. Viemos aqui, fizemos uma oração e graças a Deus, o maior pastor estava do nosso lado. Estava aqui orando com a gente aqui, porque eu vi ele aqui. Eu vi Jesus Cristo aqui do nosso lado. Nós estávamos só três aqui, né, pastor? No quatro. Eu, você, Vanusa e só. Não, Vanusa nem tinha visto aquele dia, né? Foi só eu e seu filho. O filho do pastor lá na porta e nós aqui orando. E Jesus Cristo aqui do nosso lado. Nós sentimos a presença de Deus. Isso não é para a gente se gloriar. É para entender que na onde há dois orando, três, Jesus está presente no nosso meio. Vamos continuar. Porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo. Sabe me dizer o que é a palavra soberbo? Só eu faço, a minha igreja eu posso. Faz isso que vai dar certo aqui. Que nada. A igreja daqui é a igreja universal. Ela é pregada nos quatro cantos do mundo. Se essa igreja aqui faz um propósito, dá certo, aquela igreja lá falei também vai dar certo, porque a minha igreja é o mesmo corpo. Mas se tiver no mesmo espírito. Se tiver no mesmo espírito. Porque tem igreja aí que já está na carne, só no conhecimento. Começou no espírito, né? Tudo começa, né, pastor? Mas aí começa a resistir. Vamos aqui. Vamos mais um pouco. Tito, capítulo 2. Carta aos pastores, evangelistas da igreja. Vamos ver. Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas, confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinar outras pessoas. E Paulo, quando começa a falar agora para nós, está ensinando outras pessoas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos lá. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. O que me chama a atenção, meus senhores,
é que a gente vê muitos pastores aí, eles são pentecostais, até o problema não chegar. Chegou o problema, acabou a unção pentecostal. E outra coisa, pastor, ele é a base da fé da igreja. Não é um probleminha que tira o pastor da frente da obra. Porque se fosse assim, Pedro não tinha se tornado a coluna da igreja de Jerusalém. Tiago, que não acreditava no próprio irmão, não tinha se tornado. João também não tinha se tornado. Então, quando você vê um pastor que quando vem um problema, ele retrocede, eu tenho uma palavra final desse ensinamento para ele. Hebreus, capítulo 9. Deixa eu ver se é 9. Calma aí, deixa eu achar. Hebreus 10. Pastor covarde, eu tenho uma palavra para você. Primeiro, não assuma a responsabilidade a qual você não vai dar conta. Eu vou pedir para a igreja se pôr de pé. E a gente vamos encerrar esse quarto tópico de Efésios 4:11, falando sobre pastor. A Bíblia diz que o pastor é justificado por Jesus Cristo, porque nós lemos em Efésios que quem constituiu ele foi Jesus Cristo. Mas eu tenho uma palavra para falar para você, que foi ungido por amizade, que aceitou a unção de qualquer um. Mas diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Que é justificado vive pela fé. As coisas do mundo não interessam para pastor, e sim as coisas espirituais. Já começa por aí. Se a gente andamos por vista, não andamos por... E se a gente andamos por fé, as coisas que a gente vê é inferior às coisas dele. Mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer. É por isso que tem um monte de pastor aí caído e ainda tem a coragem, a cara de pau de falar que é pastor. Nós, porém, não somos daquele que recua para a perdição, mas daquele que crê para a salvação da alma. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Quando eu me afastei do Evangelho, sabe, as pessoas me chamavam de pastor, sabe o que eu falava? Não coloque esse nome para mim que eu não mereço. E uma certa vez o pastor falou assim que os 12 chamados de Deus são irrevogáveis. Eu falei, eu concordo com você. Mas por que então um monte de pastor está indo para o inferno então? Assim não é? Não é isso. O Senhor falou uma parábola que ele deu para um, deu para outro e deu para outro. Aquele que não se empenhou em fazer a obra, o que ele fez? Ele tomou e deu para um, e como não toma, dom? Você acha que Deus vai deixar pastor bagunçar de qualquer maneira dentro da casa dele? A Bíblia diz que aquele que está de dentro da minha casa não permanecer, quem é que vai tirar ele? Mas não tem o dom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a hipocrisia de homens que cauterizaram a sua mente com doutrina de demônio. Mas por que então
os irmãos nossos afastados se o dom de chamar de Deus é irrevogável? E a Bíblia agora acabou de provar aqui que quem recusa o Senhor não sente prazer nele. A alma de Deus não sente prazer. E outra coisa, o Senhor deixou um conselho para quem se espelha em ficar caído e tendo orgulho de estar caído. Ele falou que no certo tempo, no dia do julgamento, vai chegar algumas pessoas para prestar conta com ele. Os chamados e os ungidos vão chegar lá. Senhor, expulsamos demônios do seu nome, curamos enfermos. Sabe o que ele vai falar? Está atrás de mim, pois não vos conheço. Quando chamando o nome não é revogado? Tem mais uma coisa aqui. Crente de bom e crente de ioiô. Vai e volta. Eu tenho uma palavra de Deus para você também. Eu não estou falando de ovelha, que ovelha é inconstante mesmo. A ovelha, até ela chegar no pleno conhecimento, ela vai cair, vai machucar. Não é, pastor? Estamos falando de pastores. Pastor tem que estar preparado para ser pastor, sem conversa. É a Bíblia que está falando. Nós vamos abrir Efésios aqui, vamos falar que ele está preparado para toda boa obra, aperfeiçoamento na casa de Deus. Então não tem esse negócio de, vai me preparar. Não, Jesus sabe que vai. Jesus, quando ele te chamar, ele sabe o que ele vai fazer. Para os irmãos que, os pastores, senhores pastores, que gostam de ficar indo, voltando, fazendo o que você quer, eu tenho uma palavra de Deus para você. E principalmente aqueles que caíram e usam ainda o título de pastor para se beneficiar da igreja. Olha o que a Bíblia diz, ó. 1 João capítulo 3, versículo 5 e 6. Cuidado, porque se você pregar uma pessoa que nem eu, te desmascaram depois que você descer e voltar. Eu só não vou fazer você passar vergonha se eu voltar, que eu não tenho saído, mas quando você descer eu vou te desmascarar. A Bíblia diz assim, ó: e vós sabeis que ele foi manifesto para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Uma pessoa que se diz que é pastor e está numa prática do pecado, esse versículo aqui eu acho que está contradizendo a Bíblia dele. Mas vamos lá. Uma certa vez, quando eu me afastei, eu fui orar a Deus porque eu tinha saído da igreja. E veio essa palavra aqui. Somente os que dizem que é pastor e gostam de ficar no pecadinho aí. Não escandalize o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é santo. O nome pastor tem muito poder. E nós aprendemos aqui que ele é o verdadeiro testemunho da igreja. O pastor, ele é o exemplo da igreja. Ele é o exemplo de onde ele está. A Bíblia diz assim: João, o discípulo do amor que andou com Jesus, qualquer que permanece nele não peca. 2 pontos e vírgula. Qualquer que permanece nele não. E qualquer que peca não ouviu nem o conhece. Quando você está no pecado, você fala para mim que você é pastor ainda. Você nem conheceu o bem que o Deus. Filhinho, não deixes homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou para que pudesse destruir as obras do dia. Está aí hoje. Malaquias deixou um conselho de Paulo. E verei a diferença entre quem é pastor e quem não é. E Paulo, lá de 1 Coríntios 11, versículo 19 em diante, ele diz assim, ó: olha, é lícito que haja contenda, divisão, dissensão entre vocês aí, para que o sincero
se manifeste. O que eu quero falar para vocês? Irmão, você cair, se arrepender, é normal, irmão. Mas você está dentro da igreja. De engano, você é servo do diabo. Porque a Bíblia diz assim: quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Mas Jesus falou assim: eu sou pastor, eu vim para que tenha vida e vida. Sabe o que me chama a atenção, meus senhores? Para a gente ser ágil. Vocês sabiam que a ovelha é débil? Tudo que o pastor manda ela fazer, ela vai fazer. Mas aonde tem pastor de verdade, a ovelha está indo no rebanho certo e será entregue ao sumo pastor Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tá bom? Deus abençoe. E logo em breve Jesus vai voltar. E nós vamos saber quem é pastor de verdade e quem não é. Porque só Ele há de julgar. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente tem que ensinar o caminho da verdade. Porque esse é o nosso chamado. E pode ter certeza, esse é o de vocês também, porque vocês estão aqui aprendendo a palavra de Deus. Eu agradeço a rica e maravilhosa oportunidade do Senhor Jesus. É isso aí. Que Deus abençoe o pastor Carlos. Grandiosamente, palavra maravilhosa, né? Sim, nunca falou. Você pérola. Que nem diz o nosso amigo Rodrigo Santana, né? Você é pérola, né? As pessoas perdem esse ensinamento e depois quer cobrar o pastor, né? Vamos escutar encerrar. Eu sei que Deus foi livre na oferta. Vamos aqui na frente. Eu quero já encerrar em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos que dia 5, eu creio que a gente está lançando aí nossa primeira vigília, assim como foi falado quando inaugurasse o templo, né? A Tati Brasil já confirmou, já está na vigília, né? Já está confirmada a vida dela aqui. Já vamos estar confirmando as cantoras, né? Que estavam aqui no domingo. O pastor Carlos não pôde estar aqui presente, mas ele viu pelo Facebook. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para o irmão, pessoal. Bênção de Deus, tudo é feito pela obra, com amor e carinho, a gente é respondido, né, pastor? Isso é bom, muita sinceridade no nosso coração. Deus gosta dessa sinceridade, né? Sim, vamos. Mandar trazer aquele pregador de novo, pastor. Falaram para mim. Trazer aquele pregador, não gostaram dele, eu também gostei, em nome de Jesus. Mandar trazer ele de novo. O pastor Wilson, reverendo agora na cidade. Reverendo. Não, voltou eu. Não, obrigado. Nossa, Wilson, não. Wilson, mas não. Wilson Trazer aqui mais 2 vezes, você vai uma piada. É bom que vai limpando, né? saiu aqui. Ai, meu Deus. Você mandou suportando meu marido. Não, mas aí é bênção, isso é muito bom. Só recusa essa palavra, pastor, porque ele está no coração, não está no espírito, assim. Ainda precisa ser muito para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um evangelista, um soldado, né? Então por isso que ele tem que ser aprovado. Se você não é aprovado numa palavra, você vai ser aprovado como? Se você não é aprovado no ouvir, como é que você vai ser aprovado no você? Começa tudo aí. É dessa forma. Veja a voz da bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda estamos em breve, irmãos? Com o salão, né? Deus aprove, em nome de Jesus. Tenho certeza que ao máximo, um ou 2 dias está resolvido em nome de Jesus. Eu creio no Deus possível, né? Porque esse é o propósito, tenho certeza que Ele vai preparar tudo. Até Deus nos prova até isso, até no último dia, no último agora, né? Ele sabe que a gente vai dar um passo à frente. Amém? Vamos terminar. Quinta-feira, cura e libertação. Não esqueça, irmãos, vamos divulgar, né? A gente, eu ia dizer, essa semana eu devo estar já fazendo já
a divulgação das nossas vigílias. Amém? Deus abençoe a todos. Vou terminar em nome de Jesus.